Olá, hoje nós vamos falar de reinfecção por Covid-19. É possível se reinfectar? Bom, os relatos de caso que nós temos lido na literatura baseiam essa possibilidade de reinfecção numa reincidência do PCR. O que é isso? Um paciente que teve uma infecção por Covid-19, confirmada laboratorialmente, teve sintomas, muitos foram internados, outros não, resolveram a doença, ou seja, ficaram assintomáticos, adquiriram anticorpos IgG positivo, anticorpos contra o Covid-19, foram liberados para domicílio e após algumas semanas foram submetidos a um novo exame de PCR que, para surpresa, veio positivo. Como explicar esse fenômeno? Bom, algumas coisas a gente precisa considerar. Primeiro, em relação ao exame do PCR. O PCR, apesar de ser o padrão ouro para diagnóstico do Covid-19, ele não tem uma especificidade e sensibilidade de 100%, ou seja, você pode ter Covid-19 e ter um PCR negativo. Isso já é uma limitação do próprio método. Outras coisas que vão limitar o resultado e vão aumentar a possibilidade de um falso negativo é o tipo de material que está sendo coletado. O material que mais é coletado para realizar o PCR é o suave de nasofaringe e orofaringe. A sensibilidade desse material não é 100%. O melhor material é o lavado broncoalveolar, porém ele só é obtido através de broncoscopia. É como se fosse uma endoscopia das vias aéreas inferiores. Tá? Mas nem sempre nós conseguimos fazer. Aliás, no contexto Covid, a broncoscopia, por gerar aerossóis, ela é evitada. Então, na verdade, é um método que nós não utilizamos na prática. Além da limitação em relação ao sítio de coleta, a coleta deve ser feita no tempo certo, idealmente entre o 4º e o 7º dia do início dos sintomas do paciente. Além disso, o transporte dessa amostra até o laboratório tem que ser em condições ideais de temperatura, de umidade, deve ser transportado o mais rápido possível para evitar a inatividade, a inativação do RNA viral. Então, são vários fatores que podem influenciar aí no método. Então, algumas considerações e possibilidades nós podemos fazer em relação a esses relatos de casos de possíveis reinfecções. Pode ser que esse paciente que foi liberado do hospital com PCR negativo, pode ser que esse PCR não fosse negativo, pode ser que ele ainda estivesse positivo e foi para casa com um PCR positivo a despeito de estar assintomático e aí num outro exame mais para frente o PCR veio positivo, mas ele nunca foi negativo. Aí você vai me perguntar, mas isso é possível? E ainda ter PCR positivo? No Covid, sim, isso é possível. Nós estamos vendo que muitas pessoas ficam com o PCR persistentemente positivo por várias semanas, mas isso não implica em atividade da doença ou transmissão, pois são somente esse PCR positivo significa somente restos de fragmentos genéticos de RNA viral na orofaringe desse paciente. A outra possibilidade que pode explicar esses relatos de reinfecção é que até o momento, até maio de 2020, um estudo já mostrou que nós já temos mais de 80 variantes genotípicas distintas isoladas do SARS-CoV-2. Tá? Ou seja, ele está mutando, ele está tendo várias mutações à medida que ele vai se espalhando ao longo do globo. Outro estudo feito com macacos, em que eles pegaram os macacos, submeteram a uma primeira infecção por SARS-CoV-2 e após a resolução da infecção com PCR negativo e detecção de anticorpos neutralizantes, eles foram submetidos a uma nova infecção pelo mesmo genótipo do Covid-19 a que eles tinham sido infectados primeiramente. E eles não evidenciaram reinfecção nesses macacos, ou seja, não evidenciaram novos sintomas, um quadro clínico sugestivo novamente, mostrando que aqueles anticorpos eram realmente neutralizantes, funcionais, capazes de proteger aquele macaco contra uma nova infecção. Portanto, a possibilidade, a explicação dessas possíveis reinfecções, entre aspas, seria talvez aquele indivíduo ainda estava com PCR positivo e o teste que veio negativo era um falso negativo,
ou uma reinfecção por um genótipo ou uma variante genotípica diferente daquela primeira infecção. Inclusive, essa gama tão ampla de variantes genotípicas já isoladas do SARS-CoV-2 vai tornar desafiante a nova vacina contra o coronavírus. Não sabemos se o anticorpo contra um genótipo específico vai nos proteger contra outros genótipos. Isso só a ciência vai nos responder, se Deus quiser, em breve. Mas até lá, gente, vamos manter as mesmas precauções que nós estamos tendo até o momento. Você que já se reinfectou, continue usando máscara, continue higienizando suas mãos, mantendo o isolamento social e o distanciamento, evitando aglomerações desnecessárias e eventos sociais e, se possível, ficando em casa.